O Gessé Sangalli, 22.966. Ó, acertei? É isso aí. Viu? O primeiro candidato que vem aqui, eu acerto, decorar. consegui. Porque não tem como não decorar 22.966. Foi o que o Gessé Sangalli colocou de votos em Porto Alegre. Gessé é o nosso convidado, junto com o Jonas Rodrigues, também vereador eleito de Viamão, né? E que, gentilmente, hoje o PL está aqui, né? Representado por eles. Bom, obrigado pelo convite. Espero aí que eu telespectador viamonense. E também que eu sei que, como a internet não tem fronteiras, deve ter pessoas de grandes muita gente cidades aqui. Obrigado pela oportunidade. Não, essa campanha, ela foi diferente. Ela foi... Primeiro assim, eu gosto muito de falar de política. E até tem uma frase interessante, né? Que é uma vez eu ouvi falando, não lembro quem que disse. Quem gosta de falar de política são as pessoas, porque o político vai falar de eleição. Porque o jogo que o político joga é da eleição, né? Isso. Mas eu, particularmente, gosto de falar de política. E a impressão que eu tenho é que o eleitor está mudando em vários aspectos. Do nível informacional, ele tem mais informação hoje, ele está mais crítico, está mais questionador e ele pesquisa mais. Então, no nível informacional e outro do ponto de vista de amadurecimento. Alguns chavões, algumas questões de palavras fáceis que antigamente cativavam e traziam eleitores, hoje em dia não traz mais. Então, justamente porque ele está mais atento, mais politizado, mais interessado, hoje em dia o eleitor, para ser impactado, tu tem que falar coisas com maior propriedade, maior profundidade, que tenha um início, meio e fim, uma lógica intrínseca. E eu acho que isso que fez que eu tivesse a oportunidade de ser o mais votado em Porto Alegre, porque por mais que alguns detratores tentem dizer que a nossa política ela não tem tanta profundidade da direita, na verdade é o contrário, a direita tem argumentos mais profundos, que não necessariamente todos os argumentos sejam os mais corretos, mas nesse momento a interpretação social é que eles são os mais corretos. E em todo o Brasil a direita ganhou energia, em todo o Brasil ou o PL ou partidos da direita elegeram maiores bancadas, e então existia como se fosse um gradiente, uma tendência de eleger pessoas de direita bem votadas. Então Porto Alegre foi isso, Caxias foi isso, São Paulo foi isso. Então várias cidades elegeram o vereador mais votado. E dentre aqueles que estão no mercado eleitoral da direita, eu tive a competência, a sorte, a astúcia, a maior bagagem para conseguir convencer mais pessoas de que eu era um bom representante para esse campo político. Então, não é só mérito próprio, mas também tem mérito próprio, mas também tem a questão da população estar se voltando mais à direita. Eu estava conversando agora de manhã por telefone com um amigo meu, e quando faltava 2 semanas para a eleição, saiu uma pesquisa dando o recorte eleitoral do perfil do eleitor no Brasil e também em Porto Alegre. E ali deu que, 30% se declaravam de direita, 20 e poucos por cento se declaravam de centro e, 20% se declaravam de esquerda. Eu até mandei no meu grupo aqui de apoiadores, aqui está a resposta de por que eu vou ser mais votado. Porque a maior parte da população começou a se enxergar como de direita. Então eu que, lá no início, sem saber esse recorte, tinha me identificado claramente da direita, tinha como se fosse o potencial de conseguir atingir as pessoas. Então, se tu tem um produto bem posicionado num mercado onde mais pessoas querem comprar aquele produto, acaba sendo meio que uma consequência natural tu ter um maior nicho de mercado, como se fosse. Se tu analisar como se fosse a fotografia eleitoral como um mercado que está em disputa de atenção. Então acabou que eu imaginava que eu seria mais votado, mas aquela coisa, só sabe quando abre a urna, né? E eu imaginava que seria, só que quando abriu a apuração, a gente estava aí apertando F5 no computador, e eu comecei lá por 6º ou 7º. Na frente tinha o Giovanni Bill, tinha o Wendel, o Ramiro, e à medida que o tempo foi passando, a minha posição foi subindo, 6º, 5º, 4º, 3º, 2º, e quando faltava, 30% da urna, eu fiquei em primeiro,
E daí eu já, não sabia, vai dar isso aí. Porque, na verdade, quanto mais urnas tem abertas, mais se confirma a tendência do final, né? Então, quando chegou ali 70% das urnas eu estava em primeiro, eu imaginava que não vai mais virar. Daí foi ganhando distância, eu fiz acho que 2.000 votos a mais do que o segundo e 4.900 votos mais do que o terceiro. Então, foi uma honra, vou trabalhar muito para honrar vocês, orgulhar vocês, porque é difícil ganhar, é difícil eleger, mas é muito fácil as pessoas perderem a crença, perderem a confiança. Então, o esforço agora é que as pessoas, honrar as pessoas para que elas continuem se orgulhando do voto. Muito bem, esse é o Mateando, estamos ao vivo, Gessé Sangalli, vereador eleito em Porto Alegre, reeleito, né? Mais votado hoje no programa Mateando. Jonas Rodrigues, eleito em Viamão. Boa tarde, obrigado, Jonas. Obrigado por estar com a gente, receber o nosso convite, estar junto aí. É o PL, é a direita, né? Fazendo o seu trabalho, e o PL agora com representação na Câmara de Vereadores em Viamão. É isso aí, Mauro. Nós viemos um trabalho há mais de um ano já, à frente na época da presidência do partido, onde desde o começo a gente queria deixar o partido apto para as eleições municipais, porque todo partido e todo o gestor partidário também quer o crescimento do seu partido, e o que não era isso que vinha acontecendo em Viamão. O PL era um partido de aluguel do governo municipal e a gente veio para romper isso. Tivemos sucesso, porque é uma primeira eleição do PL, né? O partido tirou terceiro lugar, a meta foi cumprida de botar vereador na Câmara Municipal, e essa parceria que eu venho fazendo com o Gessé já deu muito certo, porque nós conseguimos conquistar o nosso espaço na Câmara e vamos estar trabalhando aí ao longo desses 4 anos colado e com as mesmas ideias também, identificação, até que para nossos planos futuros aí estejam êxito. Bom, como é que tu viu a campanha do PL em Viamão para prefeito? Foi o esperado? Ficou abaixo? Não, é que o que acontece? O PL tinha expectativa, todo mundo que concorre acredito que pretende ganhar, né? Ninguém concorre para perder, mas a gente sabia da dificuldade que seria, porque o PL era um partido que estava a recém-nascendo no município de Viamão, com um pouco mais de um ano de estrutura. Foi uma primeira campanha, nunca tinha passado por uma campanha de majoritária. Então, tem alguns pontos que a gente tem que organizar novamente para montar o partido, mas foi bom para o PL. Acredito que teve crescimento, a gente conseguiu colocar o time do PL na rua, mostramos posicionamento quanto partido, e eu acho que o mais importante é isso. O PL conseguiu se mostrar força nessa eleição e assim a gente vai continuar caminhando para que a gente cada vez mais possa ter. Eu costumo dizer que ninguém ganha por uma razão e ninguém perde por uma razão. Ah, mas eu perdi porque tive problemas familiares. Tá? Todo mundo tem problema em todos os momentos da sua vida. Então, é muito cômodo a gente tentar terceirizar as nossas responsabilidades. É muito cômodo. Eu vou dizer o meu exemplo. Meu exemplo, eu concorri a deputado estadual em 2022. Fiz 21.500 votos, sendo desses 12.500 em Porto Alegre, 4.700 em Viamão. E eu tive toda a estrutura que eu achava que eu precisava para me eleger. No partido que eu estava, eu tive recurso, eu tive panfleto, eu botei bandeira, eu tinha tudo que eu precisava. E eu não me elegi. E eu fiquei uns 3 meses meio que reticente, assim, meio que filosofando, tentando entender o que eu tinha feito errado. E eu tenho uma característica pessoal que é não tentar botar a culpa nos outros. E daí eu tentei amadurecer, entender o contexto e entendi o que o eleitor que gostava do meu trabalho achou não conveniente naquele momento para não ter como se fosse votado de maneira expansiva. A pessoa que votou em mim, eu acho que é o mesmo eleitor praticamente de 2022, ela votou em mim sem fazer campanha. Ela votou, ela estava convencida, mas ela não pegou e não expandiu isso. Já nessa eleição, quando eu alinhei as minhas atitudes, que eu sempre fui de direita, ao partido e ao meu discurso, quando tudo se encontrou em uma direção única, inequívoca, as pessoas passaram a sentir mais confiança de defender de maneira pública. E até eu pergunto, deu 22.900 nessa eleição. Por 44 não deu 23 mil votos. O que mudou?
basicamente só o que eu transparecia em falas. Porque eu não mudei um voto, eu não mudei nenhuma postura pessoal, porque eu continuei zerando verba de gabinete, assim como eu zerava antes. Então, se zerar a verba de gabinete dava voto, teria dado em 2022, porque ganhei em 2024. Não era por aí. Se votar a privatização da Carris e votar a favor de reduzir imposto e privilégio dava voto, por que deu em 24 e não deu em 22? Então não foi isso. Embora isso seja necessário, o alinhamento biológico, não era esse o diferencial. O diferencial era que quando eu alinhei as minhas práticas que já existiam ao discurso e ao partido daquilo que eu já fazia, daí as pessoas que votavam, entre aspas, envergonhado, passaram a de maneira ostensiva e expansiva falar, cara, vota nesse cara que esse cara merece, vota nesse cara que esse cara merece. Então talvez eu tenha tido os mesmos 5 mil eleitores. Só que em 2022, em Porto Alegre, 5 mil se transformou em 12 de relações. E nessa, talvez 5 mil, talvez um pouco mais, 10 mil, sei lá. Se transformou em 22, porque a pessoa passou a confiar. Sim, sim. Falou, cara, sim. vota nesse cara que esse cara merece. Porque é natural. As pessoas, naturalmente, que têm mais como se fosse vivência política, são consultadas também quem que eu voto. E daí, como eu tinha maior, como se fosse uma credibilidade pelo alinhamento do discurso com a prática do partido, gerou mais essa noção, não, esse cara não vai decepcionar, vota nele. Eu acho que é um pouco isso, o alinhamento da minha prática, que eu já tinha, com o partido e com o discurso, que daí o alinhado se tornou mais fácil das pessoas acreditar. Gessé, eu sei que talvez tu nem queira tocar nesse assunto, mas sabe que numa rodada de mateando aqui não tem como não perguntar, né? É cedo ainda para pensar em novamente a deputado estadual ou até federal? Eu quero vir a deputado, vou contar com a ajuda do Jonas, quero vir a deputado certo. Eu acho que o PL vai precisar de candidatos a deputado federal, porque todo partido depende de deputados federais. E o Bolsonaro, ou o Tarcísio, ou a Michelle Bolsonaro vão precisar de deputados federais. Então, se for para vir para sacrifício, eu ajudo a eleger mais um deputado federal. Ou se eu me eleger, eu elejo federal. Então, é a minha intenção. Mas eu não vou falar assim, hoje sou candidato a deputado federal, porque eu, por respeito, vou esperar o Zucco, que eu quero que seja governador. Sim. Mas se o Zucco, por algum contexto político, o Bolsonaro falar, não, é melhor que tu seja federal, não vai contra o Zucco. O Zucco vai a federal, daí eu venho estadual e tal. Mas a minha vontade pessoal é ser federal, até porque Viamão nunca teve um federal. E eu acho que, com tudo que eu aprendi, o que hoje eu acabo representando, eu seria a única opção de direita de Viamão. Porque eu acho que vou ter outros candidatos de Viamão para deputado federal, vão fazer sua representação para a população. Mas quem é o candidato a deputado federal de direita de Viamão não existe. Por mais que tenha algumas pessoas que são governo, não são de direita, né? Então eu acho que eu tenho essa possibilidade, mas eu vou esperar o Zucco para saber, mas a minha vontade é essa aí. Como eu falei anteriormente, nós viemos pensando numa estrutura de organização partidária. Como vereador, a gente já está analisando, em conjunto com o meu parceiro aqui, o Gessé, alguns projetos já para protocolar. Na primeira oportunidade que a gente tiver ali, já para protocolar 2 projetos que vão vir para auxiliar muito a população viamonense, e é nisso que a gente vem trabalhando. Vamos fazer o papel que vereador tem que fazer, que hoje muitos se omitem aqui em Viamão, que é a questão da fiscalização, tanto na saúde quanto nas empresas terceirizadas. Nós viemos para fazer o papel de vereador, e é isso que a gente vai trabalhar para se propor no que a gente fez as promessas de campanha. Show de bola. Foram quantos votos? 920. Eu estava procurando 920 votos, e não é fácil, né, Jonas? Não. Parece que não é fácil. Foi como... Bota em ônibus. Não, e a gente estava conversando esses dias, é uma caminhada que vem ao longo dos anos, né? Nós começamos lá atrás, uma caminhada devagarinho, foi pegando o corpo. Reforçando a tua região. Reforçando a região, muito importante, lembrando que é o primeiro vereador de toda a região, aquela região lá da Lomba do Sabão, Sim. Lanza lá nunca elegeu ninguém. Te admiro por então, isso. Pela cara. primeira vez a gente conseguiu eleger lá, mas não quer dizer que a gente vá legislar só para aquela região, Sim. né? A ideia é expandir esse leque para toda a cidade, né? E nós
vamos procurar orgulhar aí todos aqueles que depositaram sua confiança em nós. Eu te admiro por isso. As pessoas às vezes tentam voto em tudo que é parte e vai num lugar e vota. Tu tava lá e na campanha toda eu te passava lá, buzinava, Sim, isso buzinava pro Jonas, o Jonas tava lá. Eu passava com a mulher lá de manhã, ela tá lá o Jonas. É isso aí, a nossa Isso é estratégia muito- de campanha era muito adotar interessante, cara. a mesma estratégia que o GC adotou, né? Que foi bater na mesma tecla o mesmo de todos os dias. Então, de segunda a domingo, tu passava 5 da manhã, 4h30, eu já estava lá tomando meu mate na frente do comitê, 6 horas a gente começava a colocar toda a estrutura e quando o trabalhador voltava para casa, nos via lá também Tava tomando lá o o nosso Jonas. mate. Tomando Então, a chimarrão. gente fez um cronograma que deu certo, né? Fafá, por favor, fica à vontade. O momento Fafá aqui no programa. Quando tu veio aqui no Fala Jogador, Perfeito. vocês começaram a usar essa expressão que o GC também usa, que é a direita de verdade. Isso. Né? Tem como falar um pouquinho mais pra A nós minha, na sobre realidade, isso? é a direita com trabalho social, né? Pode crer. Porque o que acontece? Foi como a gente tinha falado anteriormente no outro programa ali, que é uma ideia também que o GC tem, que é qual é o trabalho social que a esquerda faz, né? E isso surgiu algumas dúvidas, teve algumas polêmicas também no outro programa, mas a gente vai seguir trabalhando nessa linha, reivindicando também. E é essa a nossa ideia, continuar com o social. E é isso aí. Não sei se o GC... Eu posso falar da questão do que é direita de verdade, né? Por favor. Que é o Essa aí slogan as dele, pessoas né? não sabem, elas não entendem. Tipo assim, todo mundo que votou em mim entende, concorda, mas talvez não saiba expressar, né? Qual é que foi a minha leitura, tá? Quando a gente estava ali tentando fazer um material de campanha, eu nunca tinha usado essa palavra. Nunca tinha usado essa palavra. E eu sabia que deveria constar a palavra direita, porque resumia de maneira muito objetiva o que eu represento. E daí teve algumas frases que faziam sentido. Por exemplo, um voto que orgulha. Porque as pessoas que votaram em mim falam, é só olhar os comentários. Orgulho do meu voto, orgulho do meu voto, orgulho do meu voto. Então, resume o que as pessoas que votaram em mim que não se arrependeram. Então, o voto que orgulha era um bom slogan. O problema era, parece frase de consultoria, né? Tipo assim, Frase pronta. uma frase pronta. É. É verdade, quem votou sabe, mas eu não preciso dos votos só das pessoas que já votaram em mim. Eu preciso dos votos das pessoas que ainda não votaram em mim também. Então o voto que orgulha estava lá em algum material, algum canto, no material constou, porque era uma frase que fazia sentido, mas não foi. Não foi esse o slogan de campanha. Daí veio a ideia do direita com trabalho social, por causa do Concreta Beco e não sei o que e tal, que até o Jonas usou no material dele. E porque a galera de direita não costuma falar em fazer trabalho social. Né? Sim, mas mais ou menos, tá? Eu vou discordar um pouco de ti. Porque, vamos lembrar aqui de cabeça, trabalhos sociais que existem na rua. Pode crer. Metade vai ser igreja, levando alimentação para mendigo, Sim. recolhendo roupa e cobertor para levar para pessoas em situação de rua e tal. Ou acolhimento com pessoas drogadas. É a igreja que faz. Então, não sei se em Viamão mudou. Normalmente. Mas normalmente a igreja ou ela é apolítica ou ela tem uma tendência à direita. Então, a direita já majoritariamente é quem faz o trabalho social. Justo. Tá? E por que a esquerda tem como se fosse a aura de que ela faz trabalho social? Porque ela, supostamente, tem um combate contra os ricos em defesa do pobre. Só que o trabalho parlamentar não é um trabalho social. O trabalho parlamentar ele pode ser luta de classes, pode ser contra um grupo de pessoas a favor de outro, pode ser qualquer coisa, mas não é trabalho social. Porque o trabalho social pressupõe o voluntariado. O assistencialismo também, no caso. Aí que tá. A esquerda ela tenta ser assistencialista através do Estado. Mas ser assistencialista através do Estado não é um trabalho social. Justo. Porque o trabalho social ela é o que parte como se fosse de uma insatisfação pessoal minha com o mundo e eu não quero esperar que outros façam, eu vou lá e eu faço. Então isso é um trabalho social. Que foi o que tu sempre pregou. E o Concreta Beco, ele é o meu trabalho social. Então por isso que eu digo que eu sou de direita com trabalho social, então eu sou a direita com trabalho social. Não quer dizer que não exista outras direitas com trabalho social, mas eu seria como se fosse um símbolo de alguém de direita que faz trabalho social. Assim como o Jonas colocou no material dele direita com trabalho social.
Mas eu achei que eu usar a palavra direita, a frase direita com trabalho social pro meu material, seria um reducionismo do que eu represento hoje. Mas Não que não seja, Mas não é só isso. mas não é só isso, porque daí ia parecer que não tá. Então, ele vota tudo alinhado, vota contra imposto, vota pela privatização, vota pela redução do Estado, ele zera a verba de gabinete, ele tem a pauta mobilidade, enfim, defende os valores, vida, liberdade, propriedade, tudo. Mas tudo isso é menor do que o trabalho social? Não. O trabalho social é como se fosse um apêndice daquilo que eu faço. É como se fosse um produto no portfólio, mas não é o meu produto social. Pode crer. Então, a gente achou que até poderia dar mais voto, mas eu achei que não era a palavra correta para simbolizar o que eu era A tua caminhada. e, além disso, o que eu quero ser. Porque pensa, no momento da campanha, tu meio que tu tá firmando um contrato informal. E o teu contrato informal, ele se baseia na tua apresentação de currículo. E se no meu currículo eu coloco direita com trabalho social, vai parecer que os próximos 4 anos vão se basear no trabalho social. E não era o que eu queria. Eu quero manter o Cocarda Beco, mas eu quero que o principal aspecto do meu trabalho pelos próximos anos seja liberdade econômica, defesa de valor, de família, liberdade, propriedade, vida, enfim. Então, era ótimo direita com trabalho social, mas não era adequado para mim nesse momento de vida. Talvez em 2020 fosse perfeito, mas em 2024, que eu já tenho como se fosse uma bagagem, Outra cabeça. era outra cabeça e tal. Então, beleza. Então, daí, na sede do PL, está escrito, lá estadual, do deputado Xerife, Partido, PL, né? Partido da Liberdade, ponto. Direita de verdade. Então, a frase direita de verdade já é como se fosse algo natural do PL. Saquei. Então, até eu já tinha lido, mas o guri que trabalha comigo, o William, falou, não, direita de verdade. Será que bota direita de verdade e tal? Qual é que é as vantagens de falar isso? Não. Fica fácil defender, porque fica claro que tu defende todos aqueles valores e papapá e tal. Sai da questão do apenas um produto, no caso da trabalho social, e também, tipo assim, ele não te limita. Limita em outros aspectos, mas não te limita dentro dos valores que tu quer representar. Em expansão, Entendeu? no caso. E daí a gente ponderou e tal, e daí, tipo assim, obviamente, como eu tenho trabalho social e muitas pessoas acham que quem tem trabalho social é de esquerda, Justo. a gente calcula o social. E daí, desculpa, direita de verdade. Colocamos direita de verdade. Só que agora, o que é direita de verdade? Que é uma frase, uma segunda pergunta válida. Para te dizer o que é direita de verdade, a primeira coisa que vem à tua cabeça é, tá, mas o que é direita de mentira? Né? Daí tem 2 respostas. O direita de mentira tiveram alguns exemplos. Joyce Hasselman, o Alexandre Frota. A Joyce fez quantos votos agora? 1.900, 1.900 votos. algo tipo assim. Então, tem pessoas que tentaram usar a direita, se elegeram pela direita, e eu boto aqui exemplo até o próprio Eduardo Leite. O Eduardo Leite, quando foi para o segundo turno com o Sartori, colocou Bolso Leite. Então ele usou a direita, assim como o João Dória, para se eleger. Porque a rejeição ao PT era grande. Sim. E ele não podia perder esse quinhão para o Sartori, então ele criou lá da cabeça o Bolso Leite, assim como o Bolso Dória. Então ele usou a direita para se eleger, mas ele não manteve como se fosse o alinhamento adequado que as pessoas que votaram nele por essas razões. Então, direita de verdade é porque existe uma direita de mentira. Mas agora, da direita de verdade, por que direita de verdade? Quais são os valores que alguém de direita de verdade tem que defender? Antigamente, direita basicamente era defender militarismo ou segurança pública. Tem exemplos de vereadores do passado que era só exército. Não vou falar nome para não constranger, mas era só falar em militarismo. Ou polícia. E, cara, eu sou a favor de segurança pública, eu sou a favor de porte de arma, eu sou a favor do policial ter assessoria jurídica para se defender quando ele atua em nome da defesa da sociedade, tudo certo. Só que alguns políticos não se renovaram na defesa dos valores que a direita atual acredita. Porque o país é outro, né? Então, assim, no passado, até 2018, se tu só falasse polícia, o cara votava em ti.
Agora, com o Bolsonaro de 2018 e 2022, tendo Paulo Guedes, Ricardo Salles, Tereza Cristina na agricultura, mudou. Hoje, a direita ela é muito, no Brasil, né? Ela é muito mais... ela tem muito mais pautas do que tinha em 2018, que era apenas o militarismo. Então, hoje, eu até peguei aqui o decálogo do PL para me ajudar. Qual é o decálogo do PL, tá? A nossa Constituição. Quem é contra nossa lei? Então, não existe, somos todos a favor. Família, que é um do núcleo da direita, ou base da sociedade, concordo. Vida desde a concepção, sou contra aborto, com política de planejamento familiar, né? Propriedade privada, sou a favor, sou contra a relativização da propriedade privada. Direito da legítima defesa, diminuição da carga tributária, liberdade, agroindústria e combate às drogas. Cara, eu bato das 10 gaivotas aqui. Então, o que acontece? Cara, existem pessoas que se vendem de direita que defendem 4, 5. Eu defendo as 10. Então, eu acho que eu sou direita de verdade. Pelo check que tu Então, fez, saquei. Então, na verdade, a direita de verdade hoje é muito mais do que era no passado. E eu sou direita de verdade. Os outros que se expliquem. Mas eu sou direita de verdade. 1h e 48 minutos, nós temos 2 minutinhos de programa para respeitar aqui a assessoria do vereador. Eu acho que está chamando o homem de deputado aqui. Vereador, pensando então para governo do estado 2026, o PL acredita que vai ter candidato próprio? Vai ter, certo. Hoje, esse nome, eu advogo e eu acho que vai ser, é o deputado Zucco. Tá. Mas quem vai decidir é o Bolsonaro. Isso é um fato. O Bolsonaro vai escolher. Hoje, o PL pensa no Zucco. O Bolsonaro, pelo que eu sei, queria o Zucco para senador. Mas isso aí vai depender de pesquisa. E eu acho que o Zucco hoje é o candidato mais competitivo que tem. Tá? Todo respeito ao Gabriel, mas eu acho que ele não cativa, não consegue gerar paixões. Ele é um cara de centro, neutro. A esquerda vai vir com Paulo Pimenta, então vai ter uma polarização, isso é um fato. Então vai ter Zucco à direita, Paulo Pimenta ou alguém tipo Paulo Pimenta à esquerda, uma candidatura de centro que vai ser a do governo, que vai ser a do Gabriel, que já foi o acordo que eles fizeram com o Leite. E eu acho que quem tem mais potencial de conseguir cativar eleitores em 2026 vai ser o Zucco. Óbvio que, se tiver segundo turno, ele vai ter que... É melhor que ele vá contra a esquerda, porque senão vai acontecer esse apoio crítico que o PT fez ao Leite. Crítico de aspas, né? Enfim. Então... Voto útil. Que tipo assim, um voto útil e contra a direita, né? E agora, e até dá pra ver que o Teatro das Tesouras funcionava mesmo, né? Porque agora o Leite está apoiando o candidato do PT lá em Pelotas, né? Então, na real, a direita tem que se dar conta que o PSDB não é direita. O PSDB não é direita. Ele pode ser um centrão fisiológico, mas não é direita. Então, eu acredito que do PL será o Zucco. E para senador, o PL vai ter que ter candidatos. Existem alguns nomes se colocando à disposição, o Cherini, o Sanderson, mas quem vai dizer também quem vai ser o candidato vai ser o Bolsonaro. Então, eu acho que o PL tem grande chance de fazer o próximo governador e eu acho que vai ser o Zucco. Não, eu que agradeço todo mundo que vem nos acompanhando. E mais uma vez agradecer o Gessé, que foi meu parceiro a todo momento, não só ele como deputado federal, o Zucco também, que me acompanharam nessa campanha a todo momento e nós vamos seguir na luta aí, em busca de atingir os nossos objetivos agora em 2026. Bom, obrigado pela oportunidade. Eu costumo dizer assim, depois eu amadureci um pouco o pensamento e eu refinei ele para melhorar o argumento. Na política, quem deveria brigar são as ideias. Mas as ideias precisam brigar. Porque vamos supor que tu tem um pensamento absurdo. E eu tenho um pensamento razoável que, embora possa ser tido como exagerado, ele encontra como se fosse anseio. E encontra como se fosse um respaldo na sociedade. Se as nossas ideias não brigar, o teu público vai achar que a tua ideia está certa e o meu público vai achar que a minha ideia está certa. Mas no embate dessas ideias, alguém vai ser vencedor. E mesmo que tu não te convença de que eu estou certo ou nem o contrário, o público vai dizer, não, mas é que nessa aí o Gessé rateou. Ou o contrário. Então, o fato das ideias poder brigar é uma oportunidade para a sociedade amadurecer. E eu costumo dizer que
até o primeiro mandato de vereador, talvez mais ou menos a fase que o Jonas está passando agora, tu é apenas um CPF que vota em nome de 5% das pessoas. Mas à medida que tu vai entendendo o que tu representa, e como se fosse encarnando o personagem de representante, tu começa a perceber que aquilo que tu fala não é só tu que está falando, mas é um grupo de pessoas que está falando. Então, na verdade, nós somos de fato o porta-voz de ideias. E se nós não pudermos fazer com que as nossas ideias briguem, uma solução seria a barbárie. Então, na verdade, a política é feita para que tenha conflito de ideias. O judiciário é feito para que seja julgado conforme a lei. E o executivo é o que tem que fazer. O problema é que hoje está uma barafunda, né? Tipo, o judiciário, É uma mistura, o judiciário quer fazer lei, o legislativo quer executar e o executivo, sei lá, quer, sei lá, não faz o que tinha que fazer e fica se metendo no legislativo e pedindo ajuda do judiciário. Então, é complicado, mas eu acho que a função nossa é fazer com que as ideias briguem, porque a sociedade amadurece quando a gente consegue fazer com que esse pensamento entre em conflito.